Vamos começar o nosso primeiro bônus desse módulo, que é um módulo que vamos aprofundar algumas decisões de modelagem que nos requer mais atenção e mais cuidado. A primeira delas são as garantias públicas. Já falamos das garantias públicas como sendo uma possibilidade muito interessante, muito relevante do regime das PPPs, muito fundamental para que a gente consiga ter atratividade do mercado em relação aos empreendimentos públicos. É um conforto de que o risco político e o risco orçamentário vão ser mitigados por uma segunda possibilidade de suprir obrigações pecuniárias que são de responsabilidade do poder concedente. Então, vem comigo, vamos falar de garantias públicas. O objetivo principal de estruturar, então, esse mecanismo de garantias públicas é mitigar o risco de inadimplemento do poder concedente. A gente sabe que, infelizmente, o histórico de execução de obras públicas no geral, né, de questões envolvendo infraestrutura pública, um dos grandes gargalos que a gente tem são as obras inacabadas, obras que não foram bem planejadas e que deixam de ter os recursos orçamentários suficientes para o seu pagamento. Para reduzir essa percepção de risco econômico por parte daqueles que são interessados em contratar com a administração pública, aqui a gente tem essa previsão de um mecanismo de criar essa atratividade, de criar essa segurança a partir das garantias públicas. Isso influencia, inclusive, a economicidade, porque com esse conforto é possível que o privado participe da licitação com preços mais competitivos e deixe de querer precificar essa incerteza, inflando de forma artificial os preços que são praticados nas propostas das PPPs. Então, esse é o pano de fundo que a gente tem no tema garantias públicas. A percepção dos investidores, ela não é vã, porque quando eu tenho um sistema de garantias bem estruturado, eu, inclusive, facilito a captação de recursos para fazer o financiamento desse projeto. E os financiadores também necessitam de ter esse conforto, porque eventualmente são eles que vão tomar a frente dessa PPP caso seja necessário, diante de um inadimplemento do parceiro privado nesse contrato de financiamento. Então, aqui a gente tem uma possibilidade de gerar um conjunto patrimonial robusto que seja a garantia que este contrato possuirá para funcionar. O escopo das garantias, ele não vem só para cobrir a contraprestação pública, né? Ele cobre, sim, tanto as parcelas operacionais de OPEX, quanto os bens de capital, que é o CAPEX, que são, por sua vez, remunerados pela contraprestação. Isso é muito importante. Mas também eventuais multas e indenizações devidas pelo poder concedente poderão ser cobertas por esse mecanismo de garantia. Quando eu penso em hipóteses de inadimplemento no curso de execução do contrato, é muito comum, né, que se pense em acionar a garantia no caso de eventuais inadimplementos do poder concedente, no caso do atraso da contraprestação mensal. Inclusive, na minha experiência pessoal, já trabalhei assessorando alguns privados e tiveram, sim, sobretudo nesse contexto atual de crise financeira, acionar garantias dos contratos de PPP firmados com parceiro público. Então, o atraso do pagamento da contraprestação é uma das causas mais comuns para se executar essa garantia pública. Quando eu aciono esse sistema de garantias, é necessário que ele tenha os recursos suficientes, então, para fazer frente a um pagamento imediato integral da contraprestação mensal e as eventuais parcelas acessórias de multa por atraso, né? E assim eu reduzo o impacto econômico causado pelo inadimplemento por parte do parceiro público. Por isso, no momento da estruturação, é muito importante que se preveja um volume, um montante de recursos alocados nessa garantia que vai ser escolhida, que seja suficiente, a gente brinca, né, que seja um colchãozinho com um número mínimo de contraprestações. Isso é muito comum, porque a gente tem uma reserva que varia de 3 a 6 contraprestações em contratos de PPP, ou até mais, quando eu tenho contratos com riscos mais robustos. Né? Isso vai variar de acordo com a decisão da modelagem econômico-financeira, não existe um número mágico, ele tem que ser estudado aqui no caso a caso. Também é possível que, em caso de extinção antecipada do contrato, eu recorra à garantia. Como eu disse para vocês, nem só
para cobrir o atraso da contraprestação pública serve a garantia. A gente pode também usar, em caso de rescisão, de uma extinção antecipada do contrato, né, para indenizar, por exemplo, os bens reversíveis que ainda não foram amortizados. Isso vai variar o montante da indenização de acordo com a causa da rescisão, se teve ou não culpa concorrente por parte do privado, ou se foi um caso de rescisão por interesse público, como no caso da incapação. Quando eu penso em garantia, eu tenho pelo menos 3 etapas para estruturar, né, essa garantia. Primeiro, eu penso qual que vai ser o lastro, qual que é o direito que é o lastro da garantia. Eu posso dar uma garantia que tenha um lastro em direitos pessoais, em imóveis, receitas públicas, outros tipos de direitos, né? E depois vou pensar em eventuais veículos ou meios institucionais que vão estruturar esses lastros para depois escolher o mecanismo jurídico. Então, em termos de meios institucionais, eu posso criar, por exemplo, uma empresa estatal garantidora, que é uma realidade bastante comum aqui no Brasil, fundos garantidores, fundos contábeis, posso também fazer contas apartadas, né, direitos ou receitas apartadas em contas, eventualmente usar instituições financeiras ou seguradoras que vão atuar com os meios institucionais para instrumentalizar essas garantias em algum dos meios jurídicos, em algum dos mecanismos jurídicos que são possíveis no direito brasileiro. São vários, né, que a gente pode usar bastante a criatividade. Então, temos a hipoteca, o penhor, alienação fiduciária, vinculação de receitas, contas vinculadas, fiança e seguro. E a escolha disso vai depender, então, desses 3 fatores, do que a administração tem à sua disposição, do que vai ser suficiente para gerar essa segurança de que a garantia ela é suficiente, ela é eficaz para reduzir o risco de inadimplemento do parceiro público. Quando eu penso em garantia, eu não necessariamente preciso ficar restrita a um desses tipos, né? Eu posso escolher um conjunto de ativos que misture garantias reais ou pessoais com imóveis, com receitas vinculadas, né? E, eventualmente, eu posso, inclusive, ao longo do tempo, criar normas para a substituição desses ativos, né? Para que a gente não ingesse tanto o Estado, para que ele possa, ao longo do tempo, e com a concordância do privado, ir adequando esse mecanismo de estruturação das garantias ao momento de execução contratual, à realidade econômico-financeira do ente do poder concedente. Alguns exemplos aqui para ilustrar garantias que já foram instituídas em contratos, né? O caso do Complexo Hospitalar de São Paulo, do estado de São Paulo, é um contrato bilionário, né? Muito substancial, e aqui foram cedidos direitos creditórios. Há um valor de garantia de pelo menos 5 contraprestações mensais, e elas são asseguradas por meio de uma fiança da Companhia Paulista de Parcerias. E essa fiança é lastreada no penhor de cotas dos fundos de investimento de renda fixa que foi escolhido ali, e do qual essa companhia ela é cotista exclusiva, né? Ela é cotista exclusiva deste fundo. Quem administra o fundo é o Banco do Brasil e ele atua como um agente de garantia. Então, esse foi um mecanismo bem sofisticado e que bastante interessante. Outro exemplo de direito creditório aconteceu na VPP Fundação para o Remédio Popular. Aqui foram 6 contraprestações básicas que são asseguradas por meio de fiança, também lastreado em penhor de cotas de um fundo de renda fixa, também Banco do Brasil que atua como agente de garantia. Em Minas Gerais, minha terra querida, temos uma PPP referência mundial, que é a PPP de Educação do município de Belo Horizonte. Essa PPP, ela tem modalidades de garantia relacionadas a direitos creditórios. Então, a contraprestação e a contrapartida pelo investimento, elas foram garantidas em uma caução em dinheiro ou penhor de dívida pública federal. E o primeiro termo aditivo fez um penhor de créditos que o poder concedente detinha com a Companhia Estadual de Saneamento, que é a Copasa. Então, aqui a gente teve um aditamento justamente para adequar o mecanismo de garantia. A importância, então, da flexibilidade nas PPPs.
é muito importante que a gente faça algumas avaliações no momento de acionamento dessa garantia no custo do contrato, né? Primeiro, eu posso, por exemplo, me perguntar, né, qual que é o ativo e qual que é o veículo que foi escolhido. Se eu faço, por exemplo, um mecanismo de vincular recursos, coisa que é muito comum em PPPs de iluminação pública, eu vou eventualmente criar um mecanismo que é a conta segregadora, né? É uma conta apartada que vai receber esse fluxo, né, de dinheiro, esses recebíveis. No caso, pode ser, por exemplo, a contribuição de custeio para iluminação pública, a CIP ou COSIP. Essa conta ela é movimentada por um agente financeiro. Inclusive, o contrato de PPP pode dar as diretrizes para como se vai contratar esse agente financeiro, quais são as principais responsabilidades dele, né? E se eu tenho que acionar essa conta, aí eu vou ter dois possíveis caminhos, né? Se o poder público estiver adimplente, eu vou ter dinheiro, né, nesse colchãozinho, nessa conta reserva, nessa conta segregada. E se eu tenho esse valor, ele vai ser repassado à concessionária como finalidade de cumprir esse pagamento que é de responsabilidade do poder concedente, que ele estava inadimplente. Se eu não tenho esses recursos, que é uma coisa grave, né, o mecanismo falhou, aí a concessionária vai ter que recorrer à conta única do Tesouro, inclusive para repor essas garantias, caso haja uma quebra aí nesse mecanismo de alimentação dessa conta segregada. Quanto mais sólido for o mecanismo, mais confiança ele passa. Quanto mais confiança ele passa, melhor a competitividade das propostas apresentadas, mais econômicas, mais razoáveis elas serão, né? Porque eu tenho uma percepção de menor risco orçamentário, de menor risco político associado às PPPs. Temos a descrição desse passo a passo que eu fiz com vocês. Vamos colocar esse material para vocês escrito, né, para que vocês possam consultar, junto com esses exemplos, esse benchmarking. É muito importante a gente procurar se atualizar sempre em termos de garantias públicas, porque, sobretudo em tempos de crise que estamos vivendo e pouca disponibilidade de ativos para funcionar como garantia, é necessário que a gente use de todos os meios juridicamente cabíveis a fim de promover a sustentabilidade do mecanismo de PPPs.